hoje está bem instrutiva a palavra. Sempre Deus, o Senhor, nos surpreende, mas hoje eu garanto que você vai ficar bem mexido por Ele. E o mais importante, né, gente? Onde Ele está, milagre acontece. É coisa boa. E é para você, para sua família. Só que aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu tenho feito durante o dia essa pergunta e ela vai abranger todas as áreas. E a minha pergunta para vocês, antes de eu começar a pregação oficial, é: o quanto vocês estão com fome da palavra de Deus? Qual é a sua necessidade? Até onde você pode dizer, eu estou disposto? Fome é a palavra certa, você vai entender por quê. Eu vou falar justamente esse verbo, né? De eu estou com fome, eu quero comer, né? Comer, na verdade. E ali eu vou colocar diante de vocês, porque é o que envolve o quanto eu estou com fome do que Deus tem para mim. Porque quanto mais fome você tiver dele, mais agradável vai ser o que ele vai nos dar para nos alimentar. E é óbvio que eu não estou falando de algo físico, material, né? Ou própria comida em si, mas do que a palavra de Deus me oferece como alimento espiritual. Mas para isso, vamos para o livro de Provérbios, onde eu vou dar o pontapé de hoje inicial. Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 7. O quanto eu estou com fome do Senhor, da palavra dele, de me alimentar do que ele diz. Diz aqui no versículo 7 de Provérbios 27. E aí, João, tudo na paz? Oh, tá elegante também, viu? Próxima vez, se quiser vir de Jesus, fica igual eu. Vamos lá. Provérbios 27, 7. Diz. Vai estar na televisão aí também, tá, gente? Vai estar na tela aí para vocês. E diz assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma, o que, pessoal? Faminta, todo amargo é doce. Vou pedir para colocar a tradução de hoje, fica mais fácil, por favor. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Agora já faz mais sentido a minha pergunta, né? O quanto você está com fome? Não estou falando de comida natural, tá? O quanto você está com fome do que você espera de Deus. Você vai entender no decorrer. Apocalipse capítulo 10. Mais ainda. Apocalipse 10. Versículo 9 e versículo 10, os dois versículos. Apocalipse é o livro das revelações. Eu estou em Provérbios, o livro da sabedoria. Vamos agora da sabedoria à grande revelação. Essa revelação foi dada a João o apóstolo quando ele estava na ilha de Pátimos. Chegou um período, pessoal, em Roma, que depois da morte de Nero, as coisas começaram a ficar mais tranquilas. Se eu não me engano, 2 ou 3 imperadores pós-Nero foi muito um ajudador dos cristãos. Mas depois dele veio um outro imperador, eu não lembro os nomes para falar aqui agora, porque não é o foco, mas pela história a gente vai pegando, que foi ríspido, que é o da época do João, e que jogou João na prisão, como muitos cristãos, e jogou na ilha de Pátimos, considerada a pior prisão da época, ou seja, uma ilha literalmente para fazer os seus prisioneiros morrerem lá, esquecidos por resto da vida. E foi lá que Deus deu a revelação dos fins dos tempos para João. Às vezes você não entende por que algumas coisas não acontecem como você gostaria. Quanto mais você depender de Deus, mais Ele vai falar com você e mais intenso vai ser. E nessa situação, João não tinha ninguém mais a não ser o Senhor, que era tudo para ele. E ele teve isso que a gente está ouvindo. E aí no versículo 9 do capítulo 10 de Apocalipse, a Bíblia diz assim, ó: e fui ao anjo, dizendo-lhe, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e faz o quê? E come-o. E ele fará o quê? Amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
Então houve uma revelação, qual João viu um livrinho, e ele chegou para o anjo nessa revelação, nessa visão sobrenatural, entre ele e Deus, que estava envolvido através do anjo, e ele chegou para esse anjo e ele disse, me dá desse livrinho, e eu quero ele. Aí o anjo falou, tá bom, está aqui, mas você vai comê-lo. Olha que coisa louca, gente. E aí o João, ele falando isso para o João, ele falou assim, você vai comê-lo, e você vai perceber que no seu ventre ele vai ser amargo, mas na sua boca vai ser doce como mel. Aí no versículo 10 ele vai lá e faz exatamente o que o anjo pediu. E tomei o livrinho da mão do anjo, e o que ele fez? E comi-o. E na minha boca, era verdade, era doce como mel. E, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, o que significa? Pode ser inúmeras coisas para muitos, mas para nós hoje é tão simples, pessoal. Todos que um dia se encontram com Cristo, uma das primeiras partes de um encontro com Jesus é começar a entender que existem promessas, é ou não é? As promessas, elas costumam ser doces, elas são agradáveis. Porque o que é uma promessa na verdade? É um conhecimento que Deus te dá do que Ele vai fazer ainda na sua vida no futuro. Certo ou não? Então ela é doce. Imagina só você receber uma promessa que você vai lá nas escrituras, ela se abre para você. No meio das escrituras, pessoal, só para interpretação fácil, são 66 livros na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O que significa Bíblia? Biblioteca. De forma muito fácil. É um conjunto, então, de livros dentro de um só livro. Por isso que ele tem o significado de Bíblia. Dentro dessa biblioteca temos 66 livros individualizados. Dentro desses 66 livros haverão livrinhos. Algo referente à sua pessoa que Deus fala. E Ele vai pedir para você se alimentar. Inicialmente vai ser doce como mel. Promessas, elas tendem a ser assim. Por exemplo, uma delas, Deuteronômio 28, que você emprestarás muitas pessoas, mas você não tomarás emprestado. Quantos já não ouviram uma palavra dessa e sentiram, Deus falou comigo que eu vou fazer isso e vai acontecer comigo? Só que assim como a promessa é doce, no decorrer da caminhada, o nosso ventre sente um amargo. E aí eu faço a pergunta, o quanto você está disposto e o quanto de fome você possui sobre o que Deus diz? Porque a Bíblia fala que quanto mais fome você tiver dele, até o amargo vira doce. A promessa, ela é aquilo que nos agrada. Só que como toda promessa, pessoal, ela tem um processo para chegar até ela, é ou não é? E nesse processo é onde muitos não entendem e onde fica amargo. Há um processo que Deus vai moldar quem você é. E com isso vai vir palavras que vai te corrigir. E vocês devem saber muito bem que essa verdade é real. A ponto de falar para você coisas que você tem que parar de fazer. Coisas que você não gostaria de fazer, mas você vai ter que fazer. Por quê? Porque existe uma promessa. E o quanto mais fome você tiver de viver o que Deus disse, mais fácil vai ser. Porque mesmo que seja amargo, para quem tem fome, um amargo vira doce. Agora me desculpa, gente, se alguém aqui com vontade de colocar desculpa para tudo e colocar a sua vida num pedestal dizendo que o seu caso é especial, então você está perdendo um tempo tremendo, porque a palavra primeiro, ela te corrige, para depois te abençoar. Eu tenho que estar disposto. Família é uma coisa muito séria, é ou não é? Eu vou dar um exemplo prático, mas bem prático da palavra que eu estou usando hoje, que eu acredito que vai ajudar bastante, porque nem tudo vai ser como que você quer ouvir, mas vai ser como nós precisamos. Deus nos dá a promessa que é doce, mas a correção é amarga. Vai ter coisas que Ele vai falar para você, para mim, para nós abrirmos mão. E é constante, hein? Outros vai falar que nós temos que mudar. Olha que coisa louca. Né? Talvez alguém pega uma criação própria ou qualquer outra coisa, ou exemplos de vida negativos para dizer que se tornou uma pessoa assim, fria, cheio de debilidades, a ponto de achar que no caso dessa pessoa não vai ser tão possível, não vai ser tão real, que o casamento é coisa assim mesmo, quem que não briga, afinal é assim mesmo, eu não sei se eu devia ter casado, sabe essas coisas todas que passam na cabeça de muitas pessoas? Então elas às vezes colocam isso. Se você não tiver com fome de Deus, você vai colocar tudo como amargo, mas se você tiver vontade,
de mudança, até o amargo, que vai ser às vezes contrário àquilo que você quer ouvir, vai ser doce. Então nesse conceito a gente vai trabalhar. Então para isso ficar mais fácil para vocês, Neemias capítulo 8, vou ler um versículo que muitos de vocês já conhecem bastante, hein, gente? Capítulo 8 de Neemias, versículo 10. Neemias, para quem tem aí, não tem um costume, quem tem fica fácil, mas quem não tem, antes de Salmos, tá? Não grudadinho com Salmos, mas voltando você encontra Jó e Esther, para chegar em Neemias. Capítulo 8, versículo 10. Um versículo muito conhecido. Talvez de Neemias o mais falado, ou quase mais falado, depende, né? Mas normalmente todo mundo já ouviu um pouquinho dele. E diz assim, vamos entender o que significa tudo isso. Nem tudo é como eu quero, hein, gente? Às vezes vai ser amargo, hein? Deus vai falar contigo, irmão, perdoa. E eu não vou deixar de falar porque é verdade. Você vai ter que tirar isso do seu coração, está te atrapalhando, você não está percebendo que essa coisa está te destruindo? Aí a palavra vai vir, vai gerar fé dentro do seu coração, não é pelo que você quer, é o que Deus coloca dentro de você, aí você vai ter que se alimentar disso. Só que às vezes para você ter essa promessa que é doce, vai descer amargo. Está dizendo que eu tenho que amar o meu inimigo? Pois é, Jesus ensinou isso, né? Vamos lá, Neemias 8, versículo 10 diz assim, ó: disse-lhes mais, olha que bonito: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado a quem? Ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Então tinha um povo triste, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Muitas são as pessoas, estou explicando para ficar fácil, que usam esse versículo de forma isolada e totalmente errada. A Bíblia está me dizendo aqui que quando eu alegro a Deus, Ele me fortalece. Não tem forma maior do que alegrar a Deus do que obedecer a sua palavra. Não é que se eu estou triste, eu vou ser feliz. Não, a Bíblia está falando sobre fortalecimento, não sobre alegria. Então no tempo que eu vou lá e obedeço o que Deus está me falando, mesmo sendo amargo, Ele me fortalecerá para passar uma situação, e isso me dará força suficiente para me alimentar, comemorar, mesmo que eu não queira fazer aquilo que Ele pediu de primeiro momento. Esse versículo ele não está aí à toa. Para quem conhece um pouquinho da história, o Neemias, ele era ligado diretamente com o sacerdote e escriba Esdras, que tem um livro na Bíblia que antecede Neemias. O Esdras era o responsável por abrir a lei e ler o que estava escrito na lei para todo israelita ouvir, para um tempo que Israel tinha sido levado como cativo a cativeiro. Então eles não estavam mais em Jerusalém. Neemias trouxe a muralha de volta, colocando e sitiando a cidade mais uma vez, mas tinha sido destruída. Então eles perderam o contato da lei, fazendo com que sem lei o povo se corrompa, fazendo com que o povo fizesse, o povo judeu, israelita, vivesse uma vida do jeito que eles achavam certa, não direcionado pela lei de Deus na época, que era de grande valia. Então o que aconteceu? Versículo 8, deixa eu ler para vocês para ficar mais fácil. A lei foi aberta, pessoal, depois de muitos anos sem um contato com ela. E diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. A lei começou a ser aberta. A palavra de Deus começou a ser exposta como realmente deveria ser. No versículo 9 diz: e Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que palavras foram essas, gente, que fez o povo chorar? Eu vou explicar para vocês quais foram. O livro de Esdras explica mais com detalhes, mas eu vou só falar por cima para ficar mais rápido. A lei há muito tempo não era aberta, então o povo vivia fora de
Israel, Jerusalém, e vivia como bem entendesse. Muitos israelitas começaram a se casar com mulheres estrangeiras e começaram a criar uma família, construir uma família. Chegou o tempo do Neemias ser chamado por Deus para levantar as muralhas de Jerusalém. O Esdras, que é o escriba, foi junto, ligado a Neemias e começou a colocar ordem com a lei, o qual ainda ninguém tinha contato naquela geração, por causa de tudo que aconteceu devido ao cativeiro. Aconteceu que quando a lei foi aberta, chegaram na parte que a lei dizia que nenhum homem poderia se casar com mulher estrangeira, a não ser se fosse da mesma raça, tribo e nação, fazendo com que, se a pessoa que era estrangeira não voltasse ao Deus verdadeiro, eles tivessem que simplesmente mandar a esposa e o filho embora. Era só isso que eles tinham que fazer. Aí você consegue entender o porquê eles choravam. Imagina a palavra de Deus se abrir e falar assim: olha, você vai ter que mandar a sua família embora porque ela não aceitou e você não pode ficar com eles, que está contra a lei. E se você quer a lei, e tinha que ser sério porque a lei era grande e de valia, então você vai ter que fazer isso. Eles ficaram chorando. A lei foi aberta. A promessa era real. Deus reconstruiria Jerusalém inteira. A glória da última casa seria maior do que a primeira. Era real. Só que para isso acontecer, eles teriam que engolir da lei e sentir o amargo da correção. E aí eu lhe pergunto: o quanto vocês estão com fome, gente? Para se tornar realmente o que Deus quer que você se torne. A promessa é real, não é? Ela é grande ou não é? Mas para toda promessa se cumprir, não se esqueçam que antes da promessa tem o deserto. Ninguém nasce vivendo promessa, gente. Tem pessoas que nascem sendo uma promessa dos pais, mas a promessa cresce e precisa aprender também a viver. Vocês estão dispostos a realmente a viver isso? Porque a fome que você possui do que Deus diz é o que vai definir se vai ser doce ou vai ser amargo. Quanto você tem fome, até o amargo fica o quê? Mas e quando eu não tenho fome? Quem está cheio, despreza até o mel, gente. Para que eu vou querer essa promessa, pessoal? Alguns vão dizer. Não seja o seu caso, né? O quanto você está disposto a obedecer. Lembrando, isso foi no tempo da lei, época de Neemias, mas era necessário falar. Aí vem o versículo 10, porque Neemias viu as pessoas tristes pelo fato da lei estar aberta. Aí foi onde que ele disse-lhe mais. Aí você faz sentido. Aí entra o porquê esse versículo está aí. Ide. Vocês não estão dispostos, não? É tempo de se alimentar. Comei as gorduras. Por que vocês estão tristes? Bebei as doçuras. É tempo de comemoração. Não é pelo fato de vocês estarem bem ou mal. É o fato do que Deus, o Senhor, agora se manifestou a nós. E a palavra veio. Olha que coisa linda. Mas eles não estavam entendendo. Mas eles tiveram que fazer. Então é tempo de se alegrar, não tempo de chorar. Quem não quisesse, paciência. Não dá para forçar todo mundo a fazer o certo. Mas quem tivesse mais com fome de Deus do que de si mesmo, das coisas pessoais, estariam entendendo que a lei foi aberta e estavam prontos para viver promessas. Será que nós estamos com essa fome, pessoal, até hoje? Será que estamos dispostos a isso? Porque estou falando de um tempo passado, mas nos tempos de hoje? Homem de uma só mulher ou não? Aqui. Tem que ser completo ou não tem? Não dá para ser contrário disso. Pastor, e se eu tiver um desejo errado, mas eu não sou atendido em casa? Eu não sei os seus problemas. Eu sei que a palavra deve ser respeitada. O quanto você está com fome de Deus para poder enfrentar as lutas que você pode estar enfrentando. Porque, na verdade, necessidade todo mundo tem, não é? Mas Deus suprirá todas elas em Cristo Jesus, a palavra. Cabe a mim e vocês assumirmos isso. Para não ficar preso à lei e dizer que isso era lei, ainda no Velho Testamento, nós temos uma passagem bastante parecida de pessoas diferentes e totalmente fora da lei. Moisés criou a lei. O Abraão, que antecede Moisés, ele teve um momento da vida dele de grande batalha. É sempre bom exemplificar para ficar mais fácil de entender. Ele teve um problema de grande batalha dentro da sua vida pessoal. Quando ele não podia ter filhos com Sara, Deus já tinha dado a promessa que ele seria pai, certo ou não? Imagina ele tendo ouvido de Deus, pessoal, dizendo: filho, Abraão, né, que ele não chamaria de filho naquela época, Abraão, você será pai e Sara será mãe desse filho. Quando ele recebeu, já tinha 75 anos, um pouquinho mais para cima, talvez.
Já é uma promessa assim que já estava com uma idade. Mas falando de Deus, tudo bem. Eu só sei que passou-se 11 anos e aí nada acontecia. Sara chegou para Abraão e falou o quê? Olha, nós estamos aqui há um tempo tentando, eu já não tenho mais condição de ser mãe, humanamente falando, a questão da natureza. Não tenho mais condição, nós trouxemos e fomos para o Egito e tem uma mulher chamada Agar. Faz o seguinte, deita-se com ela, tem um filho como se fosse meu com ela e assim você terá um herdeiro. Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão ouviu a voz de Sara e teve Ismael. Muitos devem conhecer a passagem bíblica que fala de Ismael, né, tal. E aí a Bíblia fala que ficou 13 anos Abraão sem ter um contato com Deus. Passou-se então 13 anos de tudo o que aconteceu. Aí veio a promessa e o cumprimento da promessa. Que aí a Sara teve um filho que todo mundo chama do que? Qual que é o nome dele, gente? Né? Romeu. Imagina. Eu sei que, misericórdia, né, gente? Se alguém falar que é Romeu, é só para ver se está ligado. Isaac. Gostei da... É Isaac, pastor. Não tem nem Romeu na Bíblia, gente. Isaac, que é aquele que... Mas o que eu quero que você entenda? Começou a ter um atrito entre Agar, que é a mãe de Ismael, e a Sara, e Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, com Isaac, que é o filho de Abraão com Sara, que é o filho da promessa. E aí a Sara chegou para Abraão e falou, meu senhor, não está dando certo. Eu e Agar não nos damos bem. O filho dela fica caçoando do nosso. Então eu te peço, manda essa mulher e o filho dela embora. Você acha que o Abraão gostou da ideia? Não. Ele foi falar com quem? Com o pai, né? Foi falar com Deus. E ele chegou diante de Deus e sabe o que Deus disse? Ouça a voz de Sara, sua esposa, e manda eles embora. A promessa é doce, mas a correção é amarga. Só que vai depender da sua fome. O quanto você está disposto a fazer a vontade de Deus. Eu só sei que o Abraão exatamente obedeceu, pessoal. E ele mandou Agar, com certeza com o coração partido, e o filho dele embora. Não desprezou-os, ele obedeceu a Deus e Deus cuidou dos dois mesmo. Tanto que fez de Ismael uma grande nação. Porém, não podia estar juntos. Pessoal, obediência completa é para quem está com muita fome do que Deus fala. Quando estou cheio, pisamos até no mel. Mas quantos estamos com muita fome, segundo o livro de Salomão, Provérbios 27:7, até o amargo é doce. Então, quando Deus, o Senhor, fala com você sobre alguma coisa que você deve fazer, eu te aconselho, faça. Não será obrigado, porque nem Abraão era obrigado, mas ele obedeceu. A fome por obedecer a Deus era maior do que por se alimentar de si mesmo, do seu próprio eu, do seu ego, do seu pensamento, das suas ideias ou da sua vontade. O que o Pai fala com vocês? Qual é a necessidade que Ele coloca diante de você? Tudo isso pesa, para que então a palavra de Deus se cumpra numa totalidade. As promessas são doces, gente, mas a correção nem todo mundo entende. É nessa correção que você vê pessoas amargas, que elas não querem viver o que Deus diz e acabam ficando para trás, enquanto há um Deus presente que quer abençoar. Ninguém nasce perfeito. Todo mundo sabe disso ou não? Então tá. Ao casal que não está casado ainda. Por que não casou, irmão? Tem casal aqui que não está casado no papel. Por quê? Mas vive como se fosse casado. Não precisa morar na mesma casa para ser casado. É só fazer coisinha errada que você já sabe o que é. Por que não casa? Você não tem uma promessa linda de ser uma família feliz? Se não tem, começa a ler a Bíblia que você vai descobrir. A promessa não é doce? Por que quer viver amargo? Vamos fazer o seguinte? Casa. Vamos fazer isso rápido. Consegue procurar o cartório amanhã? Se não conseguir, procura segunda, mas vai logo, irmão. Está esperando o quê para fazer a coisa certa? Ser dizimista e não casar não adianta nada. Tem que fazer a coisa completa acontecer ou não, gente? Só que para quem não tem fome de Deus, isso é amargo, sabia? Mas para quem tem fome, isso aí vai ser doce. Meu Pai quer me corrigir porque Ele também quer me abençoar. Vocês estão dispostos ou não, gente? Ou vocês vão ser só mais um que vai sentar aqui e não vai mudar nada? Ou vão ser pessoas que vão sair daqui diferentes do que entram? Religiosidade já sabe que não funciona, né? Mas pessoas que querem viver o que está escrito é o que importa. O mundo está precisando de pessoas que assumem, tenham tanta sede e fome de Deus, que serão saciados de justiça. Estamos dispostos a fazer o quê e para quem?
Quem que não gosta de promessa, né, gente? Todo mundo tem, todo mundo recebe. Mel é doce, gostoso. Olha, Deus falou isso que vai fazer na minha vida. Mas, pastor, por que não acontece? Eu escuto bastante isso, pessoas chegando, falando assim, mais ou menos para mim: pastor, olha, Deus um dia disse que eu seria um pastor, um missionário, uma missionária, que eu ganharia almas. Glória a Deus, irmão. E essa mágoa que você tem do seu pai, você não vai sair daí, não? Porque como que você vai ganhar uma pessoa para Jesus se você tem raiva de quem você foi gerado? É amargo, gente. Ouvir correção é amargo, mas para quem tem fome, o amargo vira. E aí? Até onde eu estou disposto a servir Jesus? Aquilo que eu vivo, por que eu vivo? Eu tenho que ter um propósito, então esse propósito realmente me dá expectativas positivas, mas não pode ser do meu jeito. Lembra de Neemias? Por que vocês estão tristes? Porque eu falei a verdade? Porque foi aberta a lei falando que você tem que casar, irmão? É bíblico. Adão e Eva foi o quê? Foi o primeiro casamento feito, abençoado por Deus. Não precisa, lá não tinha cartório, hoje tem. Vamos fazer a coisa certa. União estável não é casamento, vamos sair certinho aí da coisa. Tem que fazer a coisa certa, gente. Mas isso é amargo para quem não tem fome de Deus, para quem só quer o que Deus oferece, não o que Deus é. Mas aqui eu tenho um povo que quer o que Deus é ou não é? Se não for, começa a ser, porque senão você vai ficar com vergonha. Precisa, gente. Alimente-se daquilo que é justo, ainda que o justo no começo seja amargo, mas se a sua fome for grande, vai ser doce, vai ter valido a pena. Aí você vai usufruir da promessa e vai olhar para trás e falar: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Porque eu demorei tanto para obedecer? E não obedecer por obrigação, porque por obrigação, pessoal, tem gente que paga imposto e depois rouba do mesmo jeito. Tem que ser por amor. É esse o peso que faz a diferença. É assim que funciona. Ah, eu só estou com essa mulher aqui porque a Bíblia não deixa separar. Não, meu Deus do céu, mas eu estou orando, pastor, estou orando. Para quê? Que ela morra, que aí eu fico viúvo. Deus não vai ouvir, né, gente? Graças a Deus, né? Cuidado para você não morrer antes, hein? Pessoal, tem que querer a mudança de verdade. Brincadeiras ou não, sempre tem meia verdade para alguém. A correção é amarga, mas o resultado de quem quer mudança é doce. Vocês lembram de uma, não sei se alguns vão lembrar, mas eu não vou abrir, senão fica muito extenso. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1 fala de uma mulher chamada Noemi. Ela era uma mulher que era mãe e esposa. Ela tinha 2 filhos. Houve crise na terra de Belém de Judá, conhecida também como terra de pão. Olha que coincidência. Hoje a gente está falando, eu falei brincando, mas é verdade. A gente está falando só de comida hoje, né, gente? Não é verdade? Vocês vão sair daqui e vão direto com uma vontade de comer. Porque, nossa, que culto que deu fome. Só fala de comida, né? Até a Belém de Judá é pão, terra de pão. Só que teve uma época que a terra de pão parou de dar pão. Só tem um nome. Às vezes tem isso que acontece com a gente, né? A gente tem lá o título de cristão, servos de Deus, e somos. Mas parece que as nossas orações não são atendidas, que as respostas não vêm, vem uma crise tremenda. Aí o que aconteceu com essa mulher? E com o marido e com seus filhos, desceram de Belém para Moabe. Por que eles foram para Moabe? Tem alguns que nem sabem por quê, né? Porque Moabe era a terra mais produtiva daquela época na terra. Eles não desceram lá de forma avulsa, eles foram lá porque eles sabiam que se plantasse, colheriam, porque afinal era uma terra boa para a agricultura, muito boa. Porém, o problema não foi descer para Moabe. O problema foi descer sem ter promessas em Moabe. O que você vai fazer numa terra que Deus falou que não vai estar com você? Como que eu sei que Ele não falou? Você só não ouviu, né? E aí eles desceram. Sabe quanto tempo demorou para começar a acontecer as coisas ruins lá, gente? Alguns podem pensar que foi rápido, porque o livro ele faz entender que é tudo rápido. 10 anos, gente, para o marido dela morrer. O que isso me mostra? Misericórdia. A chance do arrependimento. Quantas mensagens você já ouviu de correção? Alguns assumiram a correção e estão sendo uma bênção aí. Outros não, teimosinhos. Está amargo. Eu não, vou fazer isso, olha só o que eu vou perder se eu fizer isso. Mas você não tem uma promessa de felicidade, de conquista do céu, independente que não tenha nada na terra, do céu. Por que demorar para fazer uma coisa que vai te abençoar? Porque é amargo. A correção ela é amarga. Quem gosta de ser corrigido, gente? Já ouviram falar daquela, não ouviram falar, mas o tradicional remédio para criança.
eu tenho filho aqui pequenininho, eu e minha esposa podemos dizer, quem tem filho pequeno sabe. Às vezes você precisa dar um remedinho para a criança porque está precisando, só que o remédio é amargo. A criança sabe, a gente sabe que vai fazer bem, mas a criança normalmente rejeita. Você tem que forçar, engole. Acontece às vezes de você colocar na boca, a criança cuspir, engole, pelo amor de Deus, porque você quer que cure. Mas isso é na boca, imagina no ventre. Imagina a correção divina como que é. Isso são inúmeras formas de Deus corrigir. Bom, Noemi, então ela foi para Moabe, junto com Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, nomes difíceis, mas eram assim. Eles se casaram lá, trabalhavam como agricultores, porque era a terra que produzia humana, não espiritual. Aconteceu que 10 aninhos se passaram aproximado, o marido morreu, passou-se um tempo, quem morreu? Os 2 filhos. Pessoal, que coisas ruins que aconteceram com essa mulher. Mas sabe qual que é o mais interessante? Depois disso, sabe como que ela se auto-intitulou? Mara. Nada contra as Maras, viu, gente? É um nome muito bonito, inclusive eu tenho na família. Mas o significado de Mara, você sabe o que significa? Amarga. Ela não queria entender e não queria aceitar que ela estava errada. Ainda bem que ela tinha uma mocinha chamada Ruth, que era sua nora. Muito bonito, por sinal, o nome, né? Ruth, não é? Que significa, sabe o que significa? Amiga. Ó, você viu? E aí, ainda bem que ela tinha essa moça que creu no Deus dela. E ela, Noemi querendo ir embora para Belém de Judá, porque não tinha mais o que fazer, a Ruth falou, vou com você. Estimulou ela lá. A Noemi, que era para ser agradável, agora era amarga. A correção faz isso. Ela teve que reconhecer que ela estava errada desde o começo. Não era um erro que ela cometeu durante o percurso. Ela cometeu no início do percurso. Ela saiu de uma terra que a abençoaria ela, porque havia promessa, e foi para uma terra que não tinha promessa alguma. E aí a correção veio. Volta. Eu vou voltar? Sabe qual que é o pior problema de quem saiu? A vergonha de voltar e ver as outras pessoas olhando para ela. Sabia disso? Tem bastante. Eu vou voltar lá, vão todo mundo ficar olhando para mim. Significa que você existe. Se você não tivesse saído, ninguém precisaria olhar para você quando voltar. Mas é melhor voltar do que nunca mais ninguém te ver por aí. É um risco, mas a correção faz isso. Então ela se auto-intitulou amarga. Mas não é que ela voltou? Depois ela não chamou mais de amarga, não. Ela voltou a ser Noemi. E Deus voltou a abençoá-la, porque a terra de pão tinha promessa. Quem tem promessa aqui? Vocês têm promessa. Todos vocês têm. Mas entendam, pessoal, a promessa ela é doce, porque ela fala de algo que Deus vai fazer em você. Mas existe um processo que às vezes é amargo. Mas se você tiver fome, aí eu reforço, até o amargo vira doce. Vamos sentir essa doçura de Deus ou não? Aí você entende. Ide e comei gorduras e bebei doçuras. Doce. O quanto você está disposto a agradar a Deus é a resposta do quanto você acredita que Deus vai fazer, gente. Vamos deixar Deus operar ou não? Ele está cuidando da sua família. Não abandona ele, não. Não, pastor, de forma alguma, está amarrado, Deus jamais vai abandonar. Eu estou na igreja todo domingo. Quem disse que quem está na igreja não está abandonando ele? O viver o que você aprende é a diferença, gente. Só aprender não funciona. O que adianta eu literalmente aprender a fazer a conta e no dia da prova eu não vou? Vou ser reprovado mesmo assim. Eu sabia o resultado, mas você não fez, irmão. Não adiantou nada. Tem que praticar, gente. Então, pratiquemos aquilo que muitas vezes a gente não quer. A santidade, o perdão, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, porque ninguém ama o próximo se não amar a si mesmo, né? O sorriso para quem não sorri para você, o perdão para quem te odeia e fez até uma maldade mesmo, cutucou onde não devia. Seja pacífico, são tantas coisas positivas, né? Que só quem tem muita fome consegue fazer, porque acredita no que está por vir e não no que está vivendo. Então vamos fazer o certo, gente? Que Ele fale mais com vocês.